Senhor, nós consagramos esse momento da mensagem. Pedimos a Deus que o Senhor tenha liberdade em nosso meio. Que não seja eu falando, Pai, para nós essa manhã, mas o Senhor, através de mim, para a honra e glória do Teu nome, fale, ó Deus, a Sua igreja. O Senhor me esconda atrás da Sua cruz e que a mensagem do Senhor, Pai, alcance nossos corações essa manhã. Graças nós te damos e oramos, Jesus, em Teu nome. Amém. Romanos capítulo 6. Abram suas Bíblias, por favor. Romanos capítulo 6. Romanos 6, do verso 1 até o verso 7. Gisele vai entregar a folhinha para vocês. Para as nossas crianças, presta atenção aqui, ó. Eu vou ler o texto e depois eu vou falar uma coisa para vocês, tá bom? Presta atenção no texto que eu vou ler e depois no que eu tenho para dizer para vocês, tá? Romanos capítulo 6, do verso 1 até o verso 7. Paulo vai nos dizer o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Meninos e menina, presta atenção aqui que eu vou falar para vocês. O nosso texto de hoje, ele vai falar sobre uma condição que talvez vocês já ouviram nas aulinhas, sobre o coração sujo. Já ouviram sobre isso? Coração preto, sujo, certo? E aí, quem vem e limpa o coração? Jesus. Jesus limpa o nosso coração quando a gente ora para Ele, pedindo para que Ele possa limpar o nosso coração. Só que tem uma coisa na vida da gente que direto a gente ainda volta ainda a ter uma sujeirinha no coração, não é? Quando a gente desobedece os pais, quando a gente responde, quando a gente não faz uma coisa que é correta. E o texto que a gente leu aqui, que Paulo vai falar, ele diz o seguinte: olha, nós não podemos continuar com o quê? Com o coração sujo, com o pecado. Jesus precisa vir o quê? E limpar o nosso coração, para a gente não continuar com o coração em pecado. Então, enquanto a gente está aqui estudando, pregando, gostaria de falar para vocês, fazer um belo desenho sobre como Jesus pode e Ele deve limpar os seus corações, para que a gente não continue mais em pecado. Entenderam? Então tá bom então. Para os adultos, vamos lá. Queridos, a carta aos Romanos, ela é como uma corrente. E essa corrente ela vai se fortalecendo elo e por elo, quando Paulo vai escrevendo e dizendo sobre essa carta. Cada capítulo de Romanos não apenas revela verdades isoladas, mas revela também muitos aprofundamentos sucessivos da grandeza da salvação em Cristo. Desde aí, vamos olhar lá de trás, desde o diagnóstico da depravação universal, do pecado na humanidade, passando pela doutrina da justificação pela fé, até a glória da reconciliação com Deus, no capítulo 5. Paulo, queridos, vem abrindo um caminho para uma afirmação que, à primeira vista, ela parece ousada demais, e o Tiago falou na última vez que esteve aqui, no capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Essa é uma declaração muito bela que Paulo traz na sua carta, mas ela também é ao mesmo tempo muito perigosa, de todo o contexto dessa carta. Porque se essa declaração ela for mal compreendida, ela se torna um terreno fértil para uma distorção que não é nova. A ideia de que a graça existe para valorizar o homem e não glorificar a Deus. E Paulo sabe disso. Ele reconhece o coração humano. E ele sabe que onde há graça abundante, também há o risco de apropriação orgulhosa. O risco de alguém olhar para o Evangelho e, em vez de ver Cristo glorificado, ver a si mesmo como o centro da história. O risco de olhar para a cruz e enxergar não o juízo de Deus contra o pecado, mas uma declaração de valor pessoal. O risco, queridos, de confundir a gratitude da graça com a licença de poder permanecer no velho caminho. O risco de fazer da salvação um espelho para exaltar a si mesmo, e não um altar onde o velho eu, ele é sacrificado. É por isso que Paulo, com precisão de um cirurgião e a urgência de um pastor, ele faz a pergunta que abre em Romanos 6. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Essa pergunta ela não é uma provocação. Eu encaro ela como um alerta espiritual. É como se ele dissesse: será que você ouviu tudo o que eu disse até agora e achou que o Evangelho era sobre você? Será que você pensou que o perdão que flui da cruz existe para que o pecado continue tendo espaço no seu coração? Queridos, não se trata apenas de uma heresia sistematizada, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. É uma inclinação sutil e mortal que habita o coração de todos nós. Usar a graça para manter o pecado confortável. Usar o Evangelho para justificar a si mesmo. Usar a cruz de Cristo como proteção, mas não como crucificação. E é contra isso que Paulo levanta a voz, e ele responde essa pergunta: de modo nenhum. A graça que salva é também a graça que mata. Ela mata o quê? Ela mata o nosso velho homem. A graça que justifica é a graça que liberta do domínio do pecado. A graça que nos alcança é a mesma que nos sepulta com Cristo. E a partir daqui, queridos, Paulo nos conduzirá para dentro de um mistério glorioso. Se morremos com Cristo, não podemos mais viver como se estivéssemos vivos para o pecado. Se morremos com Cristo, não podemos mais viver como se estivéssemos vivos para o pecado. E, queridos, esse é o fundamento da santidade. Uma morte real já aconteceu em nós. E é sobre essa morte e essa nova vida que a gente fala aqui a partir de agora. Do verso 1 e 2, Paulo nos mostra essa graça verdadeira que ela destrona o pecado. Quando ele afirma lá no capítulo 5, no versículo 20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, Paulo não apenas proclamou a profundidade do amor redentor de Deus, como ele também acendeu uma tensão inevitável e perigosa. A afirmação ela é verdadeira, ela é gloriosa, ela é necessária, mas quando ouvida por corações ainda tentados a permanecer no centro da história, ela pode ser mal compreendida e rapidamente distorcida. A graça, quando pregada em sua totalidade, ela sempre correrá esse risco de ser transformada em conveniência, em licença, em proteção para o pecado que Cristo morreu para destruir. E Paulo, consciente disso, ele confronta de imediato essa distorção.
Ele não espera que ela se manifeste. Ele a previne com uma pergunta retórica, mas ela é bem devastadora. Permaneceremos no pecado, verso 1, para que seja a graça mais abundante? Queridos, essa pergunta ela revela um perigo que não é apenas teológico, ele é espiritual. Não se trata de um erro conceitual, mas de uma perversão do coração humano. A capacidade de pegar o mais belo dos dons, que é a graça de Deus, e transformar essa graça de Deus, esse belo dom, em um argumento para a continuidade do pecado. E isso revela como a carne é sutilmente idólatra. E essa não é a incredulidade declarada, mas o uso da própria mensagem da cruz para sustentar um estilo de vida que se recusa a morrer. Trata, queridos, de um evangelho que é domesticado, centrado no homem, onde Cristo é o que resolve nossos problemas e a graça é que nos assegura que nada precisa mudar. Isso não é uma negação da cruz, é a instrumentalização da cruz para a permanência do eu. Existe um autor que eu gosto, e lá no passado nós estudamos aqui na igreja um livro dele chamado Discipulado, Dietrich Bonhoeffer. E ele escreve uma coisa muito interessante sobre essa graça barata. Tudo que falamos aqui é sobre a graça barata, que a gente acabou de explicar aqui. E ele expressa isso. Ele diz o seguinte, presta atenção. Graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, do batismo sem disciplina, da ceia sem confissão, é graça sem discipulado, é graça sem cruz, é graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. E essa graça que Paulo rejeita com força ao dizer, de modo nenhum. No original, é uma negativa muito enfática que Paulo traz aqui, carregada de repulsa. Ele não está apenas rebatendo um erro, ele está protegendo a santidade da cruz. Ele está defendendo a coerência do Evangelho, que anuncia não apenas o perdão de pecadores, mas a morte do velho homem. Por isso ele completa, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos, no verso 2. E essa pergunta, novamente, ela não é retórica apenas, ela é fundacional para a vida cristã. Paulo afirma que o cristão morreu para o pecado, e essa morte ela não é simbólica, nem moral, nem aspiracional, ela é uma realidade espiritual, objetiva e definitiva. Queridos, é o rompimento com o antigo Senhor, antes da graça. O pecado não era apenas uma ação, ele era uma condição, um império, um trono em nossas vidas. Mas com a entrada da graça, uma graça verdadeira, uma graça gloriosa, graça que salva, graça que transforma, esse domínio foi quebrado, esse trono foi removido por causa da graça de Cristo, por causa do sacrifício redentor do Senhor. E é sobre essa graça, e é sobre esse trono que destronado, que Paulo está falando nesses 2 versículos. A morte para o pecado significa que a aliança com o ego foi desfeita, que o pecado já não tem mais autoridade legítima sobre a vida do crente, que viver no pecado, portanto, não é apenas imoral, é incoerente. É como alguém que foi liberto da prisão, mas escolhe voltar todos os dias para poder dormir dentro da cela. É como alguém que viu um cordeiro sangrando e ainda assim continua tratando o pecado como um velho amigo. E o problema disso, queridos, não é apenas ético, ele é cristológico. Porque
viver assim é enxergar a cruz não como um altar, mas como um espelho. É olhar para o sacrifício de Cristo e enxergar ali não a glória de Deus e a condenação do pecado, mas a validação de si mesmo. É ver a cruz como um sinal de que somos especiais, quando deveríamos vê-la como juízo de Deus sobre tudo o que em nós precisava morrer. Paulo, então, queridos, não está apenas defendendo a santidade da conduta, ele está defendendo a santidade da graça. Ele está dizendo que quem recebeu a graça de verdade não pode mais viver como antes. Quem recebeu a graça de verdade não pode mais viver como antes. Não porque alcançou a perfeição, mas porque a morte de Cristo não foi algo externo, foi uma morte que nos incluiu. E se formos incluídos em sua morte, não há mais como continuarmos pertencendo ao mundo em que Ele nos arrancou. Queridos, se nós somos incluídos na morte de Jesus, não tem como continuarmos pertencendo ao mundo em que essa morte nos retirou. O pecado não pode mais ser morada, porque a graça nos tirou dali. O pecado não pode ser mais trono, porque Cristo reina onde o velho homem morreu. E é aqui que começa a verdadeira liberdade, não na ausência da queda, mas na certeza de que já não pertencemos mais àquilo que outrora nos governava. A graça não nos torna intocáveis, pelo contrário, ela nos torna novos. Ela não nos deixa à vontade com o pecado, ela nos faz odiá-lo, ou pelo menos deveria fazer odiá-lo, o pecado. E essa repulsa, ela não nasce do medo, mas da reverência, porque quem olha para a cruz com olhos abertos, não consegue mais conviver com o que custou tanto para poder ser vencido. Paulo vai continuar no versículo 3 e 5, falar sobre essa unidade, a morte de Cristo para uma nova vida. Ele vai dizer no versículo 3: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O escândalo dessa graça barata não se sustenta diante da cruz, queridos. Nos versos anteriores, Paulo nos choca com uma resposta categórica: de modo nenhum vamos permanecer no pecado, de modo nenhum essa graça deveria governar nossos corações, nossas vidas, nossas emoções, porque se ela governa, é em vão o sacrifício de Cristo. E agora ele vai nos mostrar que a verdadeira graça, ela não tolera o pecado, ela o crucifica. Ela não apenas nos cobre com o sangue de Cristo, ela nos une a Cristo. E é justamente isso que Paulo começa a expor agora. O crente, ele foi feito um com Cristo em sua morte e em sua vida. No verso 3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Paulo apela, queridos, para que os leitores já deveriam saber. Ele não apresenta algo novo aqui, mas algo fundamental: a doutrina da união com Cristo aplicada à vida cristã. E ele faz isso com base no batismo, não no sentido mágico ou sacramentalista ou extraordinário do batismo, mas como uma expressão visível de uma realidade espiritual invisível. A escritura do versículo
é bem categórico, ele diz, batizados em Cristo, e isso equivale também a batizados na sua morte. Ou seja, estar em Cristo significa ter morrido com Ele na cruz do Calvário. E essa união, ela não é sentimental, nem teórica, ela é real, ela é objetiva. Pela fé, o cristão, eu e você, somos enxertados em Cristo, como um ramo é enxertado na videira, lá em João 15, capítulo 15, versículo 5. E tudo que é de Cristo agora se torna seu, se torna meu, se torna nosso, da igreja. Sua morte, sua vida, sua vitória, sua herança. Ser cristão, então, é ser alguém que foi crucificado com Cristo. Versículo 4, fomos, pois, sepultados com Ele, na morte pelo batismo. Aqui Paulo vai além, queridos, ele não diz apenas que morremos com Cristo, ele diz que fomos sepultados com Ele. Sepultamento, ele é um selo final da morte, e é um ponto sem retorno. Quem foi sepultado não pode mais voltar para a vida antiga, e é isso que Paulo quer enfatizar aqui. Não apenas morremos com Cristo, deixamos para trás tudo o que éramos fora dele, na sua morte, no seu sacrifício e na graça que começa a viver dentro de nós. Ou seja, o velho homem, ele não está em coma, ele está enterrado. A vida anterior, que era regida pela carne, pelos ídolos, pelo orgulho, pelo pecado, ela foi selada no túmulo da cruz. E é importante notar aqui, queridos, que Paulo não está tratando do batismo como um rito isolado, mas como uma declaração visível da fé salvadora que nos une a Cristo. O batismo representa para nós uma morte pública, um sepultamento espiritual, uma ruptura com a velha existência. Ele não salva, não uma salvação ao fazermos o batismo, mas sinaliza que ali houve salvação. O batismo, ele não gera fé. Nós não saímos das águas com um life de fé cheio, não. Mas ele testemunha a fé verdadeira que nos levou até o batismo. E por isso ele deve ser celebrado com reverência e vivido com seriedade. Mas o batismo, queridos, não apenas aponta para a morte, ele aponta também para a ressurreição. No final do verso 4, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aqui Paulo mostra o propósito dessa morte, que é o quê? Uma nova vida. E essa nova vida não é apenas um recomeço, é uma nova criação. Essa expressão de novidade de vida significa novo em qualidade, novo em essência, algo que nunca existiu antes. A nova vida do crente é fruto da ressurreição de Cristo, operada pela graça do Pai, ou seja, pelo seu poder soberano, cheio de majestade e de misericórdia. A mesma glória que tirou Jesus do túmulo, também nos tira do império das trevas. E essa mesma glória nos dá um novo coração. E ela nos coloca de pé para viver em obediência. No verso 5, Paulo conclui esse trecho com uma raiz teológica de tudo isso. Ele diz, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A palavra unidos aqui, literalmente é plantados juntos, como um ramo fundido na mesma raiz. Nós não estamos apenas associados a Cristo, nós somos um com Ele. E essa união, ela é espiritual, indissolúvel e ela é eterna. A vida cristã não é um esforço isolado, queridos, mas é uma extensão da própria vida de Cristo em nós.
A morte e a ressurreição de Jesus não são apenas eventos históricos, distantes, mas eles são a base dessa nossa identidade. E Paulo, ele é claro, se formos plantados com ele, na semelhança da sua morte, também participaremos da sua vida ressurreta, já agora, espiritualmente, e no futuro, corporealmente. Isso nos chama a uma confrontação real com o que nós cremos. Preste atenção nessas perguntas aqui. Com base em tudo que nós estamos falando até agora, você foi unido a Cristo ou apenas se simpatiza com Ele? Você morreu com Ele ou apenas admira a cruz à distância? Sua vida foi sepultada com Cristo ou você mantém o velho homem escondido num quarto do coração, alimentando em segredo para satisfazer as suas próprias vontades e necessidades? Aquela portinha que você vira para Deus e fala: não, Senhor, você pode ocupar tudo, mas esse cômodo aqui não. Esse cômodo aqui é meu. Eu que tenho a chave desse cômodo. Nós não podemos, queridos, nos contentar com uma fé que não transforma. Nós não podemos nos contentar. Nós não podemos nos contentar com um batismo que não significa nada. Nós não podemos nos contentar com uma vida que não reflete a cruz de Cristo. Porque se nós formos unidos a Cristo, nós devemos viver como quem foi arrancado da sepultura. Porque se formos unidos a Cristo, o Curios, lembra do Curios que Paulo fala muito na sua carta, que governa nosso coração, que governa nossas vontades, que governa as nossas emoções, que está sentado no trono das nossas decisões, chamado Tiago, e vocês, eu, cada um de nós, deveria ser arrancado e Jesus governar nossas vidas. É isso que Paulo está falando. Nós não podemos nos contentar com as parcelas que decidimos permitir que o Senhor tenha ou não liberdade. Se formos unidos a Cristo, devemos viver como quem foi arrancado da sepultura. A novidade de vida, queridos, precisa se manifestar não como perfeição, mas como ruptura, como direção, como transformação real. Isso significa que um novo modo de tratar o pecado, não com tolerância, mas com luto. Significa um novo modo de se ver, não como alguém no centro da história, mas como servo daquele que morreu e ressuscitou. Significa um novo modo de viver em comunidade, não buscando o seu próprio interesse, mas os interesses de Cristo nos outros. E essa graça é a graça verdadeira, é a graça que nos matou, e é a graça que nos deu vida. É a graça que não apenas nos declarou justos, mas nos arrancou da escravidão do pecado. É a graça que nos uniu a Jesus de forma tão profunda, que Paulo lá em Gálatas vai falar que a vida que agora que vivemos, já não é nossa, mas é através de Cristo Jesus em nós e em mim, na humanidade. Queridos, há uma implicação inevitável em tudo isso. Se nós somos unidos a Cristo na sua morte, então esse velho homem, aquele que nós éramos, governados pelo pecado, conduzidos pelos nossos próprios desejos, guiados pelos nossos interesses, esse precisa ter sido crucificado junto com Cristo, junto com a morte do Senhor. E Paulo vai nos dizer que isso não é apenas uma teoria espiritual,
Isso é um fato que muda tudo. Porque o próximo passo é encarar o velho eu como ele é, um escravo do pecado, um traidor, um usurpador do trono de Deus no coração meu e seu. Caminhando por fim, em versos 6 e 7. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo... Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Depois de afirmar que fomos unidos a Cristo em sua morte e sua ressurreição, Paulo agora avança com uma declaração ainda mais específica e pessoal. Se a união com Cristo nos deu uma nova vida, então ela também tratou de maneira definitiva com o que éramos antes, sabendo que o que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, no verso 6. O velho homem, queridos, aqui não é uma fase, não é uma fase de vida, é um conjunto de comportamentos passados, é a nossa identidade natural em Adão, é o eu corrompido, alienado de Deus, que é escravizado pelo pecado. Esse velho homem é o que éramos antes de sermos regenerados. E Paulo diz que ele foi crucificado com Cristo. Ou seja, na união espiritual com Jesus, ocorrida pela fé, não apenas passamos a ter nova vida, nós passamos a experimentar de forma real a morte do que nós éramos. A cruz, queridos, não é apenas o lugar onde Jesus morreu por nós, mas também o lugar onde nós fomos incluídos em sua morte. E esse não é um convite moral à mudança. Isso é uma realidade espiritual já consumada na cruz de Cristo. Preste atenção, a morte do velho homem não é o objetivo do cristão, é o ponto de partida da vida cristã. Não estamos tentando crucificá-la por conta própria. Ela já foi crucificada com Cristo. E isso deveria trazer para nós muito mais alívio e graça, ao entendermos de que não é com base no que nós fazemos, porque Cristo já fez por nós. Cristo já morreu para que o nosso velho homem que governa nossas vidas fosse morto. Não é através do que nós podemos fazer para experimentar, porque já foi feito por nós. Cristo já fez isso por nós. Paulo então afirma, queridos, que isso tem um fim específico, para que o corpo do pecado ele seja destruído e não mais sirvamos o pecado como escravos. O corpo do pecado aqui representa a totalidade do ser humano, sob a influência do pecado. Vontade, mente, desejos, ações, tudo isso corrompido. E esse corpo foi destruído. O verbo que Paulo usa aqui não significa aniquilado, mas tornado inoperante, despojado de seu poder, de seu controle, do poder de controle. Queridos, a escravidão ela foi rompida. O pecado que antes reinava em nós como Senhor, perdeu a sua jurisdição. Ele ainda existe, ele ainda tenta, ele ainda nos seduz, ele ainda parece como algo muito atraente para nós, mas já não é nosso dono. E aqui está o centro da libertação cristã. Não estamos apenas perdoados, nós estamos livres desse eu, livres desse homem, livres da escravidão do pecado por causa do sacrifício de Jesus. A graça de Deus não apenas remove a culpa, ela quebra o domínio. Paulo está afirmando, queridos, que a cruz não apenas
justifica o pecador, mas ela também o liberta da escravidão, da sua velha natureza. Por isso, viver como se o pecado ainda governasse é uma contradição com o que Deus já fez em nós. Por isso que Paulo responde de maneira tão veemente no versículo 1, de modo nenhum. Já que a graça é tão abundante, vamos continuar no pecado? De modo nenhum, porque Cristo Jesus já morreu para poder quebrar todo esse ciclo de pecado. E ele reforça isso no final do verso 7, porque quem morreu está justificado do pecado. Queridos, aqui a palavra justificado, ela carrega essa ideia de estar livre da condenação e da autoridade legal do pecado. A morte do crente com Cristo não só apaga sua dívida, ela rompe o vínculo com o pecado. O pecado já não tem mais direito legítimo sobre a alma redimida. Ele pode ainda habitar em nós, acender as chamas, nos seduzir, nos levar para afastarmos de Cristo. Ele pode ser uma presença incômoda, mas não é mais um Senhor reconhecido em nós, pelo menos não deveria ser. Isso tudo, querido, significa que não podemos aceitar viver sob o peso de uma obediência fingida, nem sob o desespero de um fracasso constante. Não podemos aceitar uma espiritualidade que confessa a graça, mas vive como escravo do pecado. O que Paulo está dizendo é que há uma realidade espiritual nova sobre a qual agora nós caminhamos. O pecado perdeu o seu trono e Cristo reina em nosso corpo e em nossos corações. Por isso nós devemos examinar. Há áreas onde vivemos como se o pecado ainda tivesse direito de nos comandar. Há vícios silenciosos que nós toleramos, pensando que a graça é apenas um perdão eterno e não também um poder libertador. Há arrependimento superficial, repetitivo, porque ainda não reconhecemos que o velho homem foi crucificado. E isso muda tudo, queridos. A resposta do Evangelho não é nos deixar na culpa, mas nos libertar para uma nova obediência. Não uma obediência ansiosa para agradar a Deus, mas uma obediência alegre, porque já fomos aceitos e transformados em Cristo Jesus. E esse texto nos convida a uma nova mentalidade. Ele nos chama para uma vida, Ele não nos chamou para uma vida tolerante ao pecado, nem para um discurso bonito, mas para uma vida nova, fruto da morte do velho eu. Nós somos chamados a andar com arrependimento verdadeiro, a edificar uns aos outros com a graça, a abandonar o que nos envergonha, a assumir com gratidão o senhorio de Cristo sobre cada detalhe do nosso viver. A cruz, queridos, não apenas perdoa, ela deveria governar as nossas vidas. Ao longo desses versículos, Paulo não ofereceu um argumento filosófico, nem um código de conduta. Ele apresentou uma realidade espiritual de todo aquele que está unido a Cristo pela fé. E essa realidade, ela é clara. Se fomos justificados, fomos também unidos à morte de Cristo. Se a graça nos alcançou, ela também nos separou do domínio do pecado. Se o velho homem foi crucificado, então nossa nova vida antiga está enterrada. A graça, portanto, não é um sistema de proteção moral. Ela não existe para nos tornar a vida pecaminosa mais tolerável. A graça é o poder soberano de Deus que nos arranca do velho senhorio do pecado e nos coloca
sobre o senhorio vivo de Cristo. A cruz é mais que um lugar onde Jesus morreu por nós. Ela é onde nós fomos julgados, crucificados e libertos com Ele. E por isso, queridos, não podemos mais viver como se nada tivesse mudado. Somos uma igreja que conhece a doutrina, que conhece as Escrituras, que conhece a Bíblia. Já ouvimos muitas vezes sobre o Evangelho, sobre a graça. Mas agora nós somos chamados a viver com profundidade o que isso significa. A graça que recebemos não é leve, não é neutra, não é passiva, e ela exige que nós levemos a cruz a sério. Ela exige que nós olhemos para o pecado com repulsa. Não porque nos prejudica, mas porque Cristo morreu por causa dele. Porque foi crucificado com o nosso Senhor. Porque Jesus morreu para aqueles pecados que ainda nos colocamos ali no centro e nos governam nossas vidas. Se Cristo morreu, queridos, não foi para que nós continuássemos os mesmos. E se morremos com Ele, não é possível viver como se estivéssemos vivos para o pecado. Se Cristo morreu, não foi para que continuássemos os mesmos. E se morremos com Ele, não é possível viver como se estivéssemos vivos para o pecado. E se formos ressuscitados com Ele, então uma nova vida já começou e ela deve ser visível. Irmãos, o Evangelho não nos chama a pequenas melhorias, nem a transformações lentas sem arrependimento. O Evangelho de Cristo, nos chama à morte do eu, à entrega da vontade, à rendição total diante da cruz. E hoje a pergunta não é se você crê na graça. A pergunta é: você morreu com Cristo? Você morreu com Cristo? Você olha para o pecado com conivência? Ou com reverência quebrantada diante do sangue derramado de Cristo Jesus na cruz do Calvário? Será que usamos a cruz como um consolo apenas? Ou também como um altar onde tudo em você foi entregue? Talvez você, e eu me faço essa pergunta, sejamos cansados de viver num ciclo de culpa e de repetições. Talvez algum pecado tenha perdido a sua vergonha, e aquilo nem mais nos incomoda, e até se tornou um hábito em nossas vidas. Talvez a fé em algum momento tenha virado uma teoria, a graça um belo discurso sobre quem Deus é e sobre o seu sacrifício, que a gente repete porque a gente está doutrinado sobre isso, e aquilo já não move mais nosso coração. E hoje, pela palavra, o Senhor nos chama de volta à cruz, não para sermos punidos, mas para nos lembrar que nós morremos com Cristo, lá na sua morte, e no dia que reconhecemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Não aceite mais conviver com aquilo que Jesus destruiu. Não trate o pecado com tolerância. Não trate a graça com superficialidade. Volte a Cristo, se é o seu caso. Renove esse arrependimento, se renda ao Senhor. E lembre que o velho homem, ele foi crucificado. E viva uma vida nova, com os olhos na cruz e o coração no céu.
sabendo que quem morreu com Cristo já está livre do pecado. E viva agora a sua vida para a glória de Deus. O que diremos, pois? Vamos continuar no pecado para que essa graça seja abundante? Paulo vai dizer não. Porque foi para esse pecado que Jesus morreu. Por mim e por você. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício vivo, real e libertador, ó Pai. Obrigado, Deus, por sua morte naquela cruz do Calvário. Obrigado pela libertação que nós encontramos em Ti, Jesus. Nos ajude, ó Deus, a vencermos o pecado que direto bate à nossa porta, querendo governar nossas vidas, e que o Senhor, ó Pai, seja o centro, o trono de nossos corações, ó Pai. Confiamos e dependemos de Ti e pedimos, ó Deus, que pela Sua misericórdia o Senhor nos ajude a experimentar e a viver, ó Deus, muito mais o Senhor em nós. E a reconhecermos, ó Pai, essa Sua graça soberana que venceu a morte e o pecado para nos dar vida, Deus. Nós te agradecemos e oramos, ó Pai, em Teu santo nome. Amém.